pessoal! Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Pode Advogar, o podcast sergipano que fala sobre advocacia e muito mais. Eu sou Renata Aragão. E eu sou Clarice Ribeiro, advogada, mãe, sócia gestora da área civil do escritório Eduardo Ribeiro Advocacia e idealizadora da Advogar Oficial, uma oficina de advocacia. E hoje estamos com uma convidada super especial, não é mesmo, Clarice? É sim, hoje temos aqui Daniele Garcia, que é uma mulher extremamente inspiradora, que tem uma história linda no serviço de muitos anos no serviço público e também na vida política e que inspira muitas mulheres. Daniele é delegada da Polícia Civil de Sergipe, com mais de 20 anos de experiência, e ela já liderou operações importantes no combate à corrupção e foi diretora da DEOTAP. Daniele também disputou eleições para a Prefeitura de Aracaju e para o Senado, mostrando sua força política. Atualmente, ela comanda a Secretaria de Estado da Mulher, e onde desenvolve projetos de empoderamento e força feminina. Seja bem-vinda, Daniele. Ai, que prazer estar aqui com vocês. É uma honra enorme lhe receber aqui. Nós estamos muito felizes aqui no Pode Advogar e eu queria saber de você, não só eu, mas todo mundo que está nos assistindo. Conte pra gente quem é Daniele Garcia por detrás dos títulos que você já, dos títulos e cargos que você já recebeu, já passou, já concorreu. Conte pra gente. Ai, Clarice, que alegria estar aqui, Renata. Um beijo para todos que nos assistem. Eu acho que eu vou me definir como minha filha me define, né? Maria fala assim: mãe, as pessoas lá fora acham que você é uma mulher braba, que você é uma mulher muito. E você é a pessoa mais doce que eu já conheci. Mas mais do que isso, mãe, você é a mulher mais corajosa que eu também já, né, encontrei nesse mundo. E tem uma frase que eu sempre falo para minha filha, né? Olha, filha, o que a vida quer da gente é coragem. Sim. Então arregace as mangas, tenha coragem e lute pelo que você acredita. Essa é a Daniela, essa mulher que sempre lutou pelos seus sonhos, pelos sonhos de outras pessoas também, né? Sim. E me sinto uma mulher extremamente realizada por ter chegado até aqui. Você falou uma frase aí que me lembrou. Sabe que meu pai uma vez fez uma música pra mim, pra minha irmã? O nome da música é Duas. E quando ele fala de mim, ele fala isso, que uma é doçura, mas com muita fortaleza. Porque as pessoas olham, mas essa menina é brava, mas por trás a gente é só aquela capa Tem essa. por fora, né? Na verdade, parece uma capa. A gente tem a força que é necessária. Isso, é. Mas isso não impede que nós também sejamos mulheres doces, né? Sim, Carinhosas e sim, muito sim. acolhedoras. Com certeza, é. E você inspira muitas mulheres. Esse trabalho que você está Obrigada. fazendo é inspirador, é muito bonito. Você tá de parabéns. Obrigada. Dani, e falando um pouco mais assim, como você decidiu seguir o caminho da justiça e da segurança pública? Foi algo planejado? Aconteceu aos poucos? Gente, eu contei essa história hoje de manhã numa escola, né? Eu dei uma palestra, e é uma história que poucas pessoas conhecem. Então, que bom poder contar aqui com vocês. Meu pai era comerciante, minha mãe professora. E meu pai, então, tinha padaria, supermercado, e a gente tinha uma vida financeira bem confortável. Até o dia, Clarice, que meus pais foram surpreendidos por carros da Receita Federal, da Justiça Federal, penhorando praticamente tudo da nossa casa e do comércio do meu pai. E foi um baque pra gente, né? A gente criança ainda e vendo, levaram o carro da minha mãe, levaram os freezers que meu pai usava, os fornos da padaria. E caramba, assim, era um negócio muito chocante pra gente, porque meu pai sempre foi uma pessoa extremamente correta, Sim. honesto, trabalhador. Meu pai acordava às 4h30 da manhã, né? E ver aquela cena ali era muito chocante. E depois a gente descobriu que o contador do meu pai, naquela época, criou uma máquina de falsificação de autenticação de pagamento de impostos. Naquela época, da época de Renata, os impostos eram quitados com aquelas máquinas que fazem aqueles furos. Né? Então ele criou essa máquina e naquela época meu pai entregava o dinheiro, entregava os boletos de impostos federais e estaduais, e quando esses boletos voltavam com a suposta autenticação, mas era tudo falso. Sim. E aquela cena me marcou demais, assim, porque foi uma injustiça na nossa vida, na vida do meu pai. Ver meu pai, assim, desmoronar a vida empresarial dele, financeira. Me lembro da Polícia Federal interrogando meu pai, ouvindo meu pai, porque depois o contador foi preso, essas máquinas foram presas, né? Foram apreendidas. E essa cena me marcou muito, assim, a nossa vida, né? Sim. E eu, assim, desde muito nova, pensei, eu preciso trabalhar com a justiça. Sim. Eu quero fazer justiça, né? Pelas pessoas que andam certo. Porque aquilo tocou demais no nosso coração, ver meu pai
como eu falei, muito honesto, muito trabalhador, de repente perder tudo. E a gente teve que refazer a nossa vida e passamos algumas dificuldades financeiras depois disso. Minha mãe professora, segurando a casa com salário de professora da rede pública estadual, minha mãe professora do Costa Silva. Então, aquilo ali Sim, despertou um gatilho, talvez, em mim. sim. E eu fui fazer direito, Clarissa, desde o primeiro dia, pensando, eu quero ser policial, Você queria desde o início? desde o início. Tem uma professora que me inspirou muito, eu gosto sempre de falar, a doutora Verônica Lazar, Sim, sim, promotora de justiça, que foi a minha professora de criminologia na Universidade Federal de Sergipe. sim. Uma das primeiras matérias que eu peguei no primeiro período. E quando eu participei daquelas aulas de criminologia, né, estudando becaria, aquelas coisas todas assim do criminoso, Sim, sim. caramba, aquilo ali casou já com o meu desejo de fazer justiça, né? Falei, eu quero ser policial. E eu passei então a faculdade inteira Pensando nisso. pensando exatamente nisso. E foi assim que, quando eu me formei, logo, logo, eu já fiz o concurso da Polícia Civil e passei. Você tinha quantos anos de formada, assim? Eu me formei aos 22 anos, eu entrei muito cedo, e eu me formei muito rápido. Eu me lembro que eu pegava matéria de primavera, verão, outono e inverno na universidade, não tinha férias, Pra adiantar. né, para adiantar. E aos 22 anos eu me formei, e aos 23 eu fui aprovada no concurso. Então Ai, eu parei um ano da minha vida para estudar. que lindo, é. Eu me É, formei com 23 também, é. 23. nesse ano, Clarice, que eu parei para estudar, eu engravidei também. Foi? Então eu sempre conto assim, né, que a minha profissão, eu tenho 24 anos de polícia, e Maria tem 24 anos de idade. Então, os Então seus maiores projetos são nasceram aos as minhas 2 23 meus anos. maiores amores, assim, É, a minha filha e o meu trabalho nasceram no assim, mesmo no ano. mesmo ano, É. exatamente. Ah, que lindo. É, E em algum momento, assim, você pensou em desistir da polícia, se sentir insegura? várias vezes. Várias Essa coisa de desistir, caramba, já permeou muito a minha vida, assim, porque quando a gente quer ocupar determinados espaços, né, quando a Sim, gente quer estar em determinados lugares, sim, não é fácil pra gente, especialmente sim, por sermos mulheres, né. E sim. não é clichê isso, absolutamente. Não, é. E não era fácil uma menina de 23 anos, na Polícia Civil, chefiando ou comandando uma delegacia só com homens, com muitos policiais antigos, né, que não entendiam como essa menina chegou até aqui. Então não era fácil, eram pessoas que não queriam receber as nossas intimações, era eram delegacias que não tinham banheiros femininos, Sim. que tinham banheiros com mictórios, né, para Sim, homens, a gente não tinha alojamento para dormir. Então tudo era mais difícil pra gente, né. sim. E eu com um bebê, eu fiz academia de polícia amamentando Maria. E tantas vezes, assim, eu estava às vezes no stand de tiro e Maria chegava chorando, querendo mamar, e eu tinha que parar ali né, Sim. a minha atuação para amamentar. O senador Alessandro, que fez comigo a academia de polícia, todo mundo conhece Maria, né? Porque Maria era o bebê mais famoso da academia, porque ela estava o tempo inteiro lá Estava lá para sempre. mamar. Então, assim, pensei sim, Clarice, em desistir muitas vezes pelas dificuldades naturais que a gente enfrenta. Enfrenta, assim. Porém, aquela força que vem de dentro, assim, né, com tanta ênfase, não nos deixa parar. E não pode nos deixar parar. Não pode, até porque uma das suas grandes forças, que era Maria, já estava ali. Já estava ali e eu E precisava fazer ela ter muito orgulho da mãe, né? muito, exatamente. A gente tem isso, né, quando tem Sim, filha menina. Não sei, eu não tô dizendo porque a minha é menina, então a gente sente muito isso. Eu fico, sim. assim, extremamente orgulhosa quando eu vejo minha filha. Um dia desses a professora me chamou e disse: "Ah, menina, a Natália me disse que quer ser, igual a você quando crescer, não sei o quê", toda ai, meu Deus, eu É fico um orgulho, é um realizada, orgulho. porque a gente faz tudo pensando nelas, né, É, neles, nos filhos, em neles. geral, é. E a minha nasceu eu já tinha ela nasceu no dia do meu aniversário, de 39 anos. Eu demorei, né, eu demorei a querer ser mãe, a despertar a maternidade em mim. E quando ela nasceu, eu já estava mais velha, já era mais madura, tudo, mas assim, é muito complicado unir. Aí eu um dia desses eu até estava falando isso, que quando você tem filhos, né, você não dá uma pausa na sua carreira, você faz uma gestão, você faz um doutorado em gestão, Doutorado em gestão. né. E eu, assim, eu sempre eu ficava com vontade de ser mãe mais velha, né, porque eu fui mãe muito jovem. E mãe, ao mesmo tempo delegada, ao mesmo tempo esposa, dona de casa, e era muita coisa para administrar. Sim, E sem estrutura financeira ainda para organizar minha vida, né. Maria, por exemplo, nunca teve uma babá, eu nunca tive enfermeira, eu nunca tive um suporte em casa. Então, era minha mãe ajudando, hum, e enquanto eu estava no interior, ela estava com a minha mãe, e quando eu voltava do interior, eu pegava a Maria e o final de semana era comigo. Então, eu fui mãe mesmo, assim,
em tempo integral, né. Integral, é. Mas ficou aquela vontade, assim, como deve ser mãe mais madura, que eu acho que você tá mais segura, né, de si. Eu vou lhe dizer, eu fui uma mãe muito calma. Eu até me descobri calma com a maternidade, porque eu achei que eu ia ser uma mãe mais enjoada, assim, mas eu fui uma mãe muito calma. Eu tive uma gravidez bem tranquila, não tive uma dor de cabeça, descobri por acaso que estava grávida, foi bem tranquila. Mas na época eu estava no escritório, eu estava no TRE, eu estava na OAB como conselheira, eu tinha a casa para dar conta. E aí eu tô grávida, tá, mas tudo bem, e era ainda o ano de eleição, né, de governo. Ou seja, Então, você pegou um perrengue no TRE, né. eu voltei para o TRE, a Natália tinha 2 meses, quando eu voltei a trabalhar. E assim, era amamentando e despachando pelo telefone, respondendo cliente, mas assim, a gente vai é isso, vem uma força de dentro e a gente acaba dando conta de tudo. Mas tinha um momento que eu ficava eu e ela, sabe. Tinha um momento, eu dava muito colo a ela, eu dizia: "Não, eu vou curtir isso, nem que depois eu fique sem dormir". Aí meu pai: "Não dê tanto colo, não sei o quê". "Não, eu vou dar o colo a ela, eu vou ficar eu e ela, depois eu resolvo". Tinha um momento que eu adorava quando Maria era pequena, eu sempre falo isso pra ela mamou 1 ano, que era a amamentação. Sim, eu amava. Porque era aquela coisa assim, era eu e ela no peito, ela botava a mão assim no meu peito, olhava, levantava o olhinho assim, ficava Ai, olhando pra mim, ai, era uma conexão tão intensa, assim, que, nossa, por mais cansativo que fosse, né, que amava o era, olhinho deles. aquele E os olhinho olhando pra mim, segurando o peitinho, assim, como se fosse: "É meu", eu amava sabe, amamentar. O é povo diz: "Você muito não sente gostoso. dor, você não fica cansada". Não, não tô sentindo dor. Aquele cheiro de leite, eu digo: "Eu não sei como ainda não inventaram um jeito de engarrafar esse cheiro", porque aquele cheiro ali, acho que toda mãe lembra daquele Com cheiro. certeza. É muito bom. É uma coisa que realmente dá força a gente fica com vontade a mais de dar certo na vida. Sim. Mas, assim, é uma experiência também eu acho que é uma gravidez mais tranquila, acho que a gente fica mais calma, né, quando é mais velha. Eu acho que se eu fosse mãe mais nova, eu ia ficar mais É mais mais nova, você não nervosa, tem condições nem de pensar, mais porque tem que dar nervosa, conta de tipo tanta assim, coisa. as coisas vão acontecendo. Mais velha, tipo assim, eu já conseguia delegar algumas coisas, Sim. porque quando eu era muito nova, eu não conseguia delegar processo nenhum no escritório, sabe. Eu gostava de fazer cada um, até com o estagiário mesmo, eu gostava de pegar, ensinar, sabe. E eu acho que com a maturidade eu conseguia delegar algumas petições, corrigir e tal, mas já passar para terceiras pessoas, isso me ajudou muito. Tudo bem na hora certa. E Dani, você se formou na UFS, né, na Universidade Federal de Sergipe, e você já pensou, antes que você falou que queria ser delegada, polícia, mas já pensou em ser advogada no período do curso, quando começou? Então, eu tinha uma coisa assim que, nossa, a advocacia é linda, um sacerdócio praticamente, é uma Sim. dedicação intensa, né. Mas eu acho que eu sofri muito com o fato de ver meu pai, um comerciante, né, Sim. ou seja, igual um profissional liberal, né, se não trabalhar não ganha, Uhum. Sim. com as instabilidades que aqui que essa escolha dele trazia para a vida dele e para nossa, né, e por todos os perrengues que ele passou. Então, assim, isso talvez tenha sido muito marcante para eu sempre ter desejado passar num concurso e ter uma segurança, Com sabe. estabilidade. É. Mas eu fiz uma única audiência na vida, uma audiência trabalhista, Fez? fiz. Olha. Eu depois que enquanto eu estava estudando para o concurso, eu já grávida, de barrigão, um colega me liga e fala: "Ai, Dani, tem uma audiência trabalhista que eu não vou poder fazer, você consegue fazer para mim?" E como eu tinha estagiado no na DRT, na Delegacia Regional do Trabalho, então eu gostava muito de trabalho, e eu tinha sido aprovada num concurso do TRT, mas acabei não assumindo, ou seja, eu estudei bastante direito do trabalho, né, por Sim. incrível que pareça. Então eu fui fazer essa audiência, foi a única audiência que eu fiz, a única. E aí é isso, assim, por isso que eu nunca e outras coisas aconteceram muito rápido na minha vida, né. Uhum. Foi É. 1 ano estudando e já passei, e acabei que nem tive tempo para parar para advogar. Então, assim, não, nunca participei. Olha, eu fui aprovada na OAB, ainda na universidade, no último período. Eu tenho a minha carteirinha de OAB, né, mas nunca consegui usar, porque logo em Exato. seguida fui É. suspensa, né. É. Ah, mas que bom, né, que você conseguiu, assim, se estabilizar na carreira, né, logo no início. Muitas pessoas ficam em dúvida, às vezes querem advogar, às vezes querem estudar para concurso, Sim. e ficam sempre naquele Aí uma curiosidade, eu me lembro que eu fiz estágio também na Defensoria Pública, né, durante um tempo. E quando eu abri os concursos, abriu 2 concursos, defensor público e delegado de polícia, na época. sim. E aí meus pais: "Ah, faça os 2 concursos e tal". Eu falei: "Pai, eu vou fazer concurso para delegado". Uhum. "Mas se você não passar", "Não, se não passar eu continuo estudando".
minha filha, e todo mundo queria que eu fizesse o concurso para defensora, e eu nem me inscrevi no concurso. Sim, Porque eu tinha aquela vontade tão grande de ser policial, ser policial. e eu sequer me inscrevi. E aí passei, né? Assim, não vou dizer que foi sorte, claro Sim, que Deus ajuda sim, a quem com cedo certeza. madruga, Quem né? cedo madruga. Mas teve muito estudo, teve muita dedicação. E eu me lembro que eu fazia um cursinho, o curso, não sei se é da época de vocês, o curso Jussara, que funcionava onde hoje é a Academia da Ciência Hispana de Letras. Então eu ficava o dia inteiro com a minha filha, amamentava, dava banho, botava para dormir, enquanto ela dormia eu estudava, e à noite eu ia pro cursinho, e a minha Sim. mãe ficava com ela. Então assim, eu me esforcei muito, assim, durante todo esse período, né, para passar no concurso, e aí aconteceu. Aconteceu, né. Parabéns, viu. Obrigada. Isso, parabéns. E me conta uma coisa, em que momento você pensou assim: "Agora eu quero seguir a carreira política"? Ai, menina, essa foi outra Quando coisa foi essa que virada de aconteceu, chave? assim. Bom, eu, delegada de polícia, né, passei 9 anos na Deltap, foi um período, assim, bem intenso da minha vida. E aí, eu fui exonerada da Deltap, né, em 2017, aquela confusão toda com o governador na época e tal, e eu fui lotada na delegacia. Aí eu passei um tempo no DENARC, depois fui pra Barra dos Coqueiros, ser delegada lá. Hum, E aí veio o convite para trabalhar no Ministério da Justiça, em Brasília. E eu falei: "Poxa, a coisa tá tão complexa aqui em Sergipe, né, com a minha saída, que foi tão traumática, tão noticiada pela imprensa, que eu acho que eu vou aceitar o convite". E fui para Brasília. Só que, Clarice, assim, você tá longe da família, né, da minha filha, da minha mãe, meu pai já tinha falecido, minha mãe era sozinha também, e eu passei um ano morando no hotel, num quarto de hotel. Era desesperador, eu trabalhava o dia inteiro. Quando eu chegava no hotel, meu Deus, assim, eu olhava assim, me dava vontade de sair correndo na rua, né. Aí eu falei: "Caramba, eu preciso voltar para Aracaju". E aí foi quando no final do ano, mais ou menos em novembro, o senador me chamou lá no gabinete e falou: "Dani, eu sei que você não vai acreditar no que eu estou te dizendo, mas nós temos várias pesquisas aqui, e as pesquisas apontam você como um nome forte para concorrer na política". Na política? Oi, como Você nem assim? imaginava. Não, jamais. Falei: "Minha gente, meu pai nunca foi". Olha, meus pais nunca tiveram filiação partidária, nunca se envolveram. Eu, apesar de ter estudado na Universidade Federal de Sergipe, nunca me envolvi no grêmio escolar, sabe, na política estudantil, nunca me envolvi em nada disso. Então, para mim era tudo muito novo. sim. Falei: "Gente, mas como assim? Como é que as pessoas, eu tenho 1 ano que eu tô fora de Sergipe, né". Aí ele me mostrava: "Tá aqui as pesquisas, você é o único nome que naquela época que conseguia fazer um contraponto com o Edivaldo". E minha primeira resposta pra ele foi: "Você tá maluco, né, claro que você tá ficando maluco". Da delegacia pra polícia, como assim? "Não, pelo amor de Deus, eu combato o político", né, era isso que eu. E aí, aí passou o mês de novembro, entrou dezembro, e aquela saudade batendo: "Ai meu Deus, eu preciso voltar para Aracaju", mas como é que eu vou voltar para Aracaju? Não tem espaço para mim naquele momento, né, na gestão e tudo. E aí as coisas começaram a ficar assim, começaram a ter um peso diferente. Sim, Será que seria interessante eu voltar e encarar, né, mais esse desafio? E aí vem aquela coisa, sabe, Clarice, que é muito nossa, assim, da mulher, né? É um desafio e eu tenho que enfrentar. sim. E isso foi ficando claro na minha cabeça, passou dezembro, e quando foi em janeiro, eu falei: "Eu vou voltar para Aracaju e vou participar das eleições". Minha mãe quase infarta. É. "Mãe, o quê? Como?" É engraçado como a gente fica sempre preocupado com mãe e pai, né. Nossa senhora. Pra dar uma notícia pra minha mãe e meu pai, E assim. para vocês terem uma ideia, Maria não participou de nenhum ato no lançamento da minha candidatura, Sim, Maria não participou. Ela falou: "Minha mãe, isso é uma decisão exclusivamente sua, né, a gente não corrobora com isso, a gente não aceita". Foi bem difícil, sim. mas, nada na minha vida é fácil, né, então foi uma decisão difícil, mas eu fui lá e banquei a minha decisão, contra tudo e contra todos. Contra tudo e contra E todos. fui para a política, então não foi nada assim, nem muito pensado, nem devidamente planejado, aconteceu assim, né. E, enfim, foi uma experiência muito incrível, né, porque imagine, para quem nunca tinha tido uma filiação partidária, Pegar uma candidatura de uma candidatura prefeitura. majoritária a prefeita, Sim, sim. né, eu nunca passava pela minha cabeça que, por exemplo, eu pudesse ir para o segundo turno. Sim. Quando acabou a eleição, que abriram as urnas, que eu tive, sei lá, 45% Você se dos votos. assustou, assim. Eu falei: "Como, gente? não, é um sonho", me belisca assim, né. Bom, e aí fomos para o segundo turno. Então, assim, foi assim que aconteceu.
E eu acho que hoje ainda continuo no processo de não é fácil entender que a política está fazendo parte hoje da minha vida, né. Porque como eu não sou uma pessoa política, da política tradicional, meus pais, avós, não tenho isso na minha Sim, vida. sim, não tem esse. Então, tudo é mais difícil para mim, né. Eu não tenho um padrinho político, eu não tenho alguém que me coloque embaixo do braço e diga: "Essa aqui é minha", né. Sim, Então sim. não é fácil. E você acha que, veja, nós moramos no Brasil, né? Um país que tem muito mais, é predominantemente composto por mulheres. Nós temos mais mulheres do que homens, mas nós não vemos essa realidade na política. Mas que tenha muito incentivo, tem a cota de gênero, tem tudo isso, mas o resultado final das eleições era um ponto que eu batia muito no TRE, a cota de gênero, tal, para respeitar, para evitar a fraude. Mas a gente não vê esse resultado das eleições. Em mulheres eleitas, a gente não vê. É sempre uma maioria predominante de homens Isso, eleitos. é. Né? Você acha um ato de coragem uma mulher enfrentar uma campanha política? Cara, eu diria que é um dos atos, de mais coragem que uma mulher pode enfrentar. Sim, E vou lhe dizer por quê, ó, eu sou policial, como vocês, né, já falamos aqui, eu já enfrentei situações muito difíceis, sim, eu já participei de operações com troca de tiro, com morte de pessoas, sim. é algo muito chocante, né, óbvio. Porém, ser candidata a prefeita de Aracaju foi uma das coisas mais difíceis da minha vida. Sabe por quê? Porque o preconceito Sim. é muito grande, e não é um preconceito dos homens para conosco. Eu sempre conto essa história. Na eleição de 2020, eu fui a quarta mulher mais agredida nas redes sociais do Brasil. Do Brasil. Eu, candidata a prefeita da capital do menor estado da federação. E o que mais me chamava a atenção é que os ataques que eu sofria, né, nas redes sociais, mais de 80% partiam de mulheres, não partiam dos homens. É, porque eu acho que muito do machismo vem das próprias mulheres, muito dos ataques vem das próprias mulheres, Então veja hoje como em o dia. machismo e o preconceito tá tão impregnado na nossa sociedade, inclusive nas mulheres. Sim, sim, Eu me lembro que, assim, os ataques que eu sofria dos homens nas redes sociais eram muito ataques, de cunho sexual, vamos dizer assim, né. Bonita, gostosa, não sei o quê, essas coisas assim. Mas das mulheres não, eram sim. ataques pesados. Atacavam a minha filha, a minha família, né, eh, o meu marido, as pessoas que estavam no meu entorno, e vinha de mulheres, né, então assim, foi muito triste, assim, ver o quanto eu passava nas carreatas e as mulheres me xingavam, né, eu assim, em cima do trio, e as mulheres apontando o dedo pra mim, me xingando, e eu assim: "Caramba, eu não tô acreditando que isso tá acontecendo, né, o que que eu tô fazendo com vocês?", Né, eu acho entende. que sente um pouco isso, né, o que é que você está fazendo de errado, se você só Pessoas quer estarem assim xingando. representar uma cidade, quer ajudar aquele povo, Você tá quer exercendo um direito à um cidadania, direito, uma inclusive. cidadania, exatamente, E você aumentando a representatividade até Claro. feminina. feminina, exatamente, mulheres ocupando espaço de poder, né, a gente lutou tanto por isso, pelo direito de voto, por direito de participação, por poder sair de casa, foi uma coisa que a gente vem construindo de lá de trás. Clarice, até bem pouco tempo, as mulheres precisavam da autorização do marido pra fazer laqueadura de trompas. Sim, Tô falando de coisa de 2 anos, sim, sim. né. E a gente vem, e aí tem vezes que você olha assim: "Meu Deus, que retrocesso, como é que a gente pode ver da nossa própria classe, do nosso próprio gênero, né, e Sim. ver esse preconceito vindo da gente mesmo". Eu acho isso um desserviço. E tive mais votos masculinos do que femininos sempre, apoios e tudo, né, então isso é uma coisa que ainda dói em mim. E hoje quando eu na Secretaria da Mulher lutando pelo direito das mulheres, Sim, eh, me dói muito isso, né, porque eu falo assim: "Puxa vida, vejam como nós temos que estar juntas lutando umas pelas outras", né. sim, Eu sim. sempre falo assim: "Caramba, a dor de vocês, a dor de ser agredida, de ser morta só por questão de gênero, todos nós temos que sentir, homens e mulheres, Homens e né". mulheres, exatamente. Mas infelizmente não é uma coisa corriqueira na nossa sociedade, né, a gente ainda tem essa questão de que a mulher compete com outras mulheres, né, Sim, tem muito que a gente isso. está sempre sendo medida, quem é mais bonita, quem é mais magra, quem tem um cabelo mais bonito, quem é mais bem-sucedida, quem mais e não é sobre isso, né. Não, não é É sobre sobre isso. sermos mulheres, pouco importa a nossa cor, a nossa classe social, por sermos mulheres e que luta pelo direito de tantas outras, de todas. E eu acho que quando você abre um espaço, quando você chega em um certo patamar, quando você consegue um avanço na sua carreira, você está abrindo espaço para todas as mulheres. Não, você Exatamente. não está pensando só em você, você está pensando em Maria,
você está pensando na amiga de Maria, Sim, na filha que Maria vai ter, entendeu? é isso Você aí. está pensando lá na frente. Então a gente tenta abrir esses espaços. Quando a gente luta para ocupar um espaço de poder, a gente está pensando nisso, não só na gente, A gente tá lutando por tantas pessoas, por né. tantas mulheres, por tantas, inclusive que já sofreram abuso, que já foram maltratadas em casa. E tem uma coisa interessante, por exemplo, a gente na Secretaria de Política pelas Mulheres, a gente tem feito um programa chamado Cuidar-se, que é de distribuição de absorventes. E eu sempre comento com elas, né: "Gente, vocês menstruam desde quando?". "Ah, a gente menstrua desde sempre, né". "É, desde que o mundo é mundo, né". Sim, Mas por que que a gente só fala sobre pobreza menstrual agora? sim. Por que que as nossas mães, né, não tinham absorvente nas escolas? Você teve absorvente nas escolas, Renata? Não, na minha época começou, aí que estava, o Estado estava começando a pensar nisso, porque era uma demanda que tinha que ter lá, né? Quantos anos você tem? Desculpa perguntar. 19. 19 anos. Veja, ela é muito novinha. Sim. Até bem pouco tempo, nem a sua geração teve acesso a absorvente nas escolas. E quantas meninas deixaram de ir para a escola porque estavam menstruadas? Sim, pesquisas apontam muito isso, que principalmente das camadas mais baixas da Sim, sociedade usam panos, e paninhos, perdem isso. aula e perdem na educação, né? E uma coisa interessante, aí, claro, se os homens não menstruam, eles não estão preocupados com isso. E se a gente pegar os homens que estão aqui atrás das câmeras e perguntar quantos absorventes a sua mulher usa durante o ciclo menstrual? Eu duvido que alguém saiba aqui responder. Vamos deixar para o próximo bloco, vamos dar um intervalinho para tomar um café e já já a gente volta. Estamos de volta ao nosso segundo bloco e a gente vai começar a Dani, perguntando que hoje você está como na Secretaria da Mulher, você está como secretária do Estado, e como estão sendo as prioridades da pasta. Então, Renata, quando a gente fala em Secretaria da Mulher, a primeira coisa que chama muito atenção é a questão da violência. Porque é aquilo que deixa marca, né, aquilo que mata mulheres. Então, embora a secretaria atue em diversas frentes, eu falei aqui do Cuidar-se, que é da distribuição de absolventes, a gente trabalha com o empoderamento das mulheres, com capacitações, com empreendedorismo, com a saúde da mulher. Porém, a violência é algo que ainda nos prende muito na secretaria, né. Sim, São ações que precisam ser mais contundentes, porque quando a gente recebe uma denúncia, a gente paralisa tudo e sai correndo para salvar essa mulher. Então, a gente tem conseguido reduzir os índices de violência em Sergipe, na contramão da história do Brasil, tem conseguido? temos conseguido. Olhe, Clarice, nós já tivemos aqui 24 feminicídios ano, Sim, e o ano passado nós fechamos em 10 feminicídios. A gente reduziu em mais de 50% mais o de número de feminicídios. 50%. Bastante. Uma queda, Uma queda significativa. sim, E o Brasil hoje está na contramão. Todos os índices do Brasil sobem, né, em termos de sim, violência doméstica. Então a gente tem conseguido isso. E eu tenho certeza que é uma junção, né, da atuação das polícias, da Secretaria de Segurança Pública, dos nossos sistemas de justiça também, mas também da Secretaria da Mulher. Porque quando a gente faz campanhas, quando a gente desmistifica sobre falar de violência nas escolas, para as mulheres, quando a gente conclama essas mulheres a denunciarem, a gente também está entrando muito no jogo, né? no jogo. Então, eu acho que nós temos feito um papel muito interessante, digo nós, todos esses atores políticos, né? No combate à violência. E Sergipe tem saído na frente. Então, assim, agora a gente vê coisas absurdas, né? Sim, Coisas absurdas. Nós tivemos, agora, o último caso foi está se investigando. O caso foi registrado como suicídio, mas há uma suspeita de que tenha sido um homicídio, um feminicídio. Era um casal, na verdade, lésbico, mas né, entra na cota de feminicídio. Assim, esse ano começou bastante violento, a cidade de Propriá despontando como a cidade mais violenta, né, em termos de feminicídio e violência contra a mulher. E a gente tem feito muitas ações. E as ações não podem ser apenas de. Bom, a gente tem que ter as estruturações policiais, né? Mas tem que ter capacitação, o acolhimento dessa mulher, porque senão a mulher não vai denunciar, Clarice. não, é muito difícil. A gente vê, inclusive, assim, você está falando dessa parte da população que é mais carente, Sim. mas a gente também vê na parte da população que é mais informada. Não, não tenha dúvida, porque a violência atinge todas as mulheres, né? Todas as mulheres. E aí você vê, por exemplo, eu aqui no escritório, eu faço muito direito de família, e você vê pessoas que são, formadas, estudadas, independentes, passando por agressões. Eu já tive clientes que o marido dava remédio a ela, forçado, para secar o leite dela, para ela não poder amamentar o filho.
porque ele tinha ciúme daquela criança. Ai, que Então, absurdo. uma mulher que é independente, não precisa daquele homem, sabe, mas ela tinha vergonha de denunciar. Até ela chegar para poder falar com um advogado, ali para ela já foi uma vitória. E ela só conseguiu falar com o advogado, ela só conseguiu procurar uma pessoa para defendê-la após a separação. Até se separar, ela sofreu muita violência e a gente vê isso em todos os lugares. E é interessante, porque a mulher mais vulnerável, ela tem medo de denunciar, porque ela se Sim, sente muito sozinha. E a mulher mais financeiramente equilibrada, ela tem vergonha, tem vergonha da né? sociedade. Então a gente ainda tem uma baixa vontade dessa mulher de denunciar. Sim, Mas uma coisa que eu preciso alertar, né, e é importante todas essas falas em podcasts, entrevistas, é que as mulheres que morrem, né, as 10 mulheres que morreram ano passado, praticamente todas morreram sem pedir uma ajuda, sem registrar um boletim de sem ocorrência. registrar um boletim de ocorrência. Enquanto isso, nós tivemos mais de 6.000 medidas protetivas deferidas aqui em Sergipe, e das 6.000 medidas protetivas, nenhuma mulher morreu. Então, para mim, isso é muito claro, que quanto mais proteção essa mulher tem, né, quanto mais acesso à polícia, à justiça, menor é a chance dela morrer. E uma coisa que me perguntam muito, né? Mas, doutora, a medida protetiva vai impedir como esse homem de se aproximar de mim? Um papel vai fazer ele não se aproximar? Impede, Sabe por que impede? impede. Porque este homem, este criminoso, é um criminoso covarde. Sim, Ele é muito valente, entre quatro paredes, para agredir aquela mulher. aquela mulher, Ele exatamente. não consegue levantar a voz para um outro homem, porque ele é covarde. Então, nós temos dois tipos de criminosos. Nós temos o criminoso, aquele criminoso quanto mais perverso, né, que não tem nenhum pudor em fazer maldades, Uhum. e que seja lá para quem for. E nós temos o criminoso que violenta a mulher pela razão do gênero, Sim, né, porque enxerga essa pessoa, a mulher, como uma subespécie dele. Então, é por isso que esses homens covardes, sim, eles se intimidam com o papel, com o oficial de justiça na porta, com a medida protetiva, com a audiência, com a polícia. Por isso a gente pede tanto às mulheres: denunciem, denunciem. A denúncia tem impedido a morte dessas mulheres. sim, sim, sim. E vamos começar agora, né, já estava perto já do fim do nosso programa, então a gente queria fazer com você um bate-bola. Ai, Jesus. Vamos ver aqui, né, vamos começar. Vai Vamos ser lá. bem rapidinho. Dani, uma mulher que te inspira. Minha mãe. E um conselho que você gostaria de ter recebido lá no início da sua carreira? Calma. Calma. Eu acho que quando a gente é muito jovem, a gente é muito afoito. A gente quer que as coisas aconteçam para ontem, né? Muito rápido. E eu acho que a gente precisa ter calma, né? Claro que tem muita dedicação, muita força, mas tem que ter calma que as coisas vão acontecer. Um momento extremamente marcante na sua trajetória profissional A minha aprovação no concurso, e para na mim, sua vida. é o nascimento da minha filha, sem dúvida. E agora, dicas para quem está começando tanto na advocacia quanto na política. Dedicação. Acho que dedicação e resiliência. Dedicação e resiliência são as duas palavras que fazem muito parte da minha vida. Resiliência no sentido não desista, persista, siga, né? E a dedicação porque nada vai cair do céu pra gente, Nada. se não chuva, Se não chuva, né? virose. É. Chuva, Então, assim, virose. um emprego não vai bater na sua porta, Sim. o dinheiro não vai chegar numa correspondência para você. Então, a gente tem que persistir, correr atrás e se dedicar. Dani, se você pudesse deixar agora um recado, um aviso para todas as mulheres que de como assim você pode lá na secretaria, os projetos que você tem, como você pode ajudar, como elas podem procurar a secretaria, o que vocês têm lá de projetos, o que você falaria como prioridade para elas? Primeiro, assim, não se furtem em pedir ajuda. A secretaria está de portas abertas, a gente fica ali atrás da Capitania dos Portos, é uma casa roxa, todo mundo vê. E é só bater lá que a gente vai ter alguém para acolher vocês. Entrem em contato com a gente através de todos os nossos canais, Instagram, Facebook, os números que estão divulgados, né, nas nossas redes sociais. Peçam ajuda à polícia, 190, 181 da Polícia Civil, ligue 180, que é um número nacional, em casos de violência, né? Mas, para além disso, é aquilo que a gente já falou, nós temos vários projetos
para empoderar essa mulher, né? E embora o empoderamento feminino se tornou até um jargão muito popular, Sim. mas verdadeiramente tornar a mulher dona do seu destino. Sabe, eu não quero mais essa relação, ou eu quero essa relação, eu quero trabalhar, ou eu quero ser dona de casa, eu quero ter uma profissão, eu quero ocupar um espaço. É a mulher verdadeiramente fazer valer a vontade que está dentro de si. Sim. Sem esquecer, mulher, que a gente tem uma força muito maior do que às vezes a gente imagina. E a gente precisa resgatar essa força assim, das nossas entranhas mesmo, da nossa alma, para, mais uma vez digo, persistir com dedicação, porque a vitória ela vai chegar. Tá, e agora, para finalizar, me diga, qual foi o projeto mais bonito que você já fez? Ai, na secretaria? Sim, Ai, gente. que você disse: "Eu tive orgulho de fazer isso". Cara, eu tenho orgulho de muitos projetos, mas eu vou contar uma experiência que foi, assim, sensacional. Matheus está ali, ele participou comigo, que foi a visita à tribo Xocó, uma roda de conversa com as mulheres indígenas aqui do nosso estado. Foi. Foi uma experiência, assim, muito incrível. Primeiro que a gente não imagina que a gente tenha, né, tribos, nós temos 2 tribos aqui em Sergipe, e aquelas mulheres que vivem numa situação, numa condição totalmente diferente da nossa. Não estou nem falando de uma condição ruim. Não, eles têm a cultura deles, a religião deles, né, os costumes deles. Mas conhecer de perto como aquelas mulheres vivem, como aquelas mulheres sobrevivem, né, como os homens são parceiros São. delas. A gente não tem casos de violência, de crimes sexuais na tribo. Foi uma experiência sensacional. Que assim, eu voltei, eu acho que eu passei uns 2 dias extasiada, que eu só falava na tribo Xocó. Eu falava: "Ah, eu quero morar lá na tribo". Uma coisa que fora da nossa realidade, do nosso dia a Totalmente. dia, né, que a gente não imagina que seja desse jeito. Foi muito incrível, assim, foi uma roda de conversa, falamos sobre várias coisas, mas que tocou muito meu coração. Que bom. Dani, eu queria lhe agradecer. Quero dizer que você é uma mulher que inspira não só a mim, mas eu tenho certeza que inúmeras mulheres, não só delegadas da área jurídica, advogadas, da política, você tem feito um papel lindo, tem aberto muitos espaços, tem conquistado lugares assim que todas as mulheres sonham. E acho que temos que continuar lutando, Sim, né, por mulheres cada vez mais nos espaços de poder. Você está fazendo um papel brilhante para todas nós mulheres. Eu quero obrigada. agradecer mais uma vez sua presença aqui, foi maravilhoso o nosso bate-papo, e agradecer a todo mundo que ficou conosco nessa tarde. Muito obrigada pela presença de vocês, foi uma tarde maravilhosa. Isso mesmo, agradecer a Dani por toda a sua força, a representatividade aqui em Sergipe e por ser secretária e estar procurando políticas públicas que protejam, que deem esse empoderamento para as mulheres. É, com certeza é essa troca que fortalece a gente, né, que Com nos certeza. fortalece. Ai, meninas, eu adorei, tô às ordens, viu? Sempre que possível, Obrigada. me chamem aqui de volta. Ah, vamos lá, quando quiser. Obrigada, adorei. E até a próxima, pessoal. Boa tarde, pessoal.